crise política mistura com crise econômica, uma coisa pode complicar a outra, e a consequência é um mercado muito instável e pressionado desde a abertura dos negócios. Agora a bolsa aqui cai 2,26%, o dólar sobe 2,67%, cotação de venda do comercial agora em quase R$ 3,48, R$ 3,478. Nós vamos falar sobre isso com o Fernando Bergalo, que é diretor de câmbio da FB Capital. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Fernando, é muita reação do que aconteceu ontem no campo político, os impasses, disputa entre os poderes, tudo isso deixa o mercado muito mais vulnerável e preocupado, não é? Não, sem dúvida nenhuma. Parece que há uma relação bem nítida de causa e efeito no comportamento do mercado financeiro hoje, né? Então, acho que essa crise política elevou muito a tensão, né? Então, há a sensação de que a coisa está muito mal definida e não há um caminho claro, né? Principalmente no que tange o embate entre os poderes. Acho que isso aproxima muito a gente de uma crise institucional, né, que pode resultar em uma convulsão social de novo, como a gente já teve no passado. Então, o investidor lá fora, ele está monitorando tudo isso, né? Ele identifica de forma muito clara esses sinais. Tem também uma informação aqui, tem uma notícia, uma especulação muito grande de que uma grande revista semanal vai ser publicada de forma antecipada amanhã, ao invés de sábado. Isso está trazendo também uma expectativa grande do que pode ter de bombástico nessa publicação para ela antecipar, né, a publicação em um dia. Então, especula-se muito em relação à delação da Odebrecht. Então, a situação está muito ruim e parece que o pior ainda pode estar por vir. Então, essa percepção é que contamina muito o mercado, né? Essa sensação de que talvez o fundo do poço ainda não tenha chegado, né? Inclusive no que se refere à economia, porque o PIB, ele na verdade confirmou as expectativas, mas trouxe um retrato muito ruim do que anda acontecendo com a economia brasileira, né? Não, sem dúvida. E também a gente não pode esquecer que tem tanta notícia, né? Tanta coisa acontecendo que a gente falou pouco hoje da decisão do Copom. Teve o Copom ontem, né? Baixou em 0,25 os juros. Então, cada vez que isso acontece, o diferencial de juros nosso para fora fica menor, né? Então isso dificulta ainda mais, né, na análise de risco-retorno de um investidor dele trazer dólares para cá. Então você tem que os juros caindo, foi 0,25 agora, já o mercado já dá como certo 0,50 na próxima reunião do Copom em janeiro, dado como certa elevação dos juros nos Estados Unidos. Então tudo isso vai fazer com que o diferencial de juros se reduza drasticamente. Então, considerando que o nosso risco aqui é muito mais alto, se os juros não for altos na mesma proporção, né, não há um fluxo cambial para cá. Então, tudo isso tende a impactar diretamente o mercado de câmbio, né? E por outro lado, o corte menor dos juros, o que o mercado previa anteriormente, não ajuda muito a alavancar um desempenho melhor da economia. Sem dúvida. O ponto positivo, pelo menos, né, de tudo isso, é que a gente está tendo espaço para redução de juros, que a médio e longo prazo, em tese, vai ser o combustível aí para que assim, a gente tente achar aí o caminho de volta ao crescimento. Então, pelo menos isso aí emerge como um ponto positivo no meio de tantas coisas ruins, né? Agora, Fernando, para fecharmos, o mercado financeiro, de acordo com o último relatório Focus, prevê o dólar no final do ano em 3,35. Você acha que segura nesse nível? Porque ele está rodando num patamar bem acima e com perspectiva de volatilidade, de mais pressão, né? Se esse boletim Focus estiver correto, a gente está com um sobrepreço grande no dólar. Mas é o que você diz, não é um momento pontual, né? Desde que ele veio lá de 3,10, ele se manteve acima de 3,40. Então, talvez na época da divulgação do boletim, né, o contexto e a conjuntura política tivesse um pouco diferente. Então, acho que talvez, acho que existe grande chance de que essa previsão, né, do Focus não se concretize, né? Eu não apostaria mais nele, eu acho que ele já ficou para trás, né? Muito difícil. No contexto que a gente tem, ver uma redução aí de ver o dólar cair 15, 20 centavos em um mês. Eu não vejo isso como provável, nem possível. Vai pegar de surpresa aí, muita gente planejou férias no exterior, né? Sem dúvida. Não só esses, mas muitos que têm aí o dólar como componente, né, de alguma forma do seu orçamento. Tá certo, ouvimos o Fernando Bergalo, que é diretor de câmbio da FB Capital. Fernando, muito obrigado, uma boa tarde. Disponha igualmente, um abraço.